O subsolo da antiga prefeitura tem um cheiro que não pertence ao mundo dos vivos. É um odor de papel centenário apodrecendo, misturado com o cheiro metálico de armários de aço enferrujados e o mofo que brota das infiltrações crônicas. Eu trabalho como vigilante noturno neste prédio há exatos 12 anos, e meu posto principal é o Arquivo Morto, um labirinto de prateleiras que se estende por 2 quarteirões debaixo do asfalto da cidade. São exatamente 2h13 da manhã. Eu estava fazendo a conferência da sessão de óbitos recentes, apenas para passar o tempo, quando uma pasta de cor parda, caída no chão de concreto, me chamou a atenção. Eu me abaixei, o couro do meu coldre rangendo no silêncio absoluto do subsolo, e abri o documento. Meu coração parou. Ali, grampeada em uma ficha oficial com o timbre da Secretaria de Saúde, estava a minha foto de crachá. O nome era o meu. A causa da morte estava em branco, mas a data do óbito estava preenchida com letras nítidas e pretas. Amanhã, 10 de março de 2026. Se você encontrar o seu próprio registro de saída antes mesmo de cruzar a porta, não tente entender a lógica. O arquivo morto não guarda o passado. Ele dita o futuro de quem ousa caminhar entre suas estantes após a meia-noite. Eu senti o sangue fugir do meu rosto, deixando minha pele tão fria quanto o metal dos arquivos ao meu redor. Minha mão tremia tanto que a ficha de papel sulfite produzia um som seco, como o bater de asas de um inseto moribundo, ecoando pelo corredor de concreto. Eu olhei para a foto novamente. Não era uma imagem antiga. Eu usava a mesma farda que estou vestindo agora, com o mesmo pequeno rasgo no ombro esquerdo que fiz na semana passada, ao bater em uma quina de prateleira. Eu fechei a pasta e a joguei de volta no chão. Mas o som do impacto foi desproporcional, como se um corpo pesado tivesse caído no final do corredor. Peguei o meu rádio portátil no cinto. Apertei o botão lateral com força. Central, aqui é o posto 4. Preciso de uma verificação de sistema na seção de óbitos. O rádio devolveu apenas um chiado de estática rítmica que parecia imitar a cadência de uma respiração asmática. Tentei novamente, minha voz saindo num sussurro rouco que o silêncio do arquivo parecia querer engolir. Central, responda. O chiado parou por 3 segundos. Então, uma voz que parecia ser composta pelo atrito de folhas secas saiu pelo alto-falante. Vigilante, o seu registro já foi processado. Por favor, mantenha a ordem no seu setor. Eu soltei o rádio. Ele não caiu no chão. Ele ficou suspenso por 1/1000 de segundo no ar antes de despencar, como se a gravidade no subsolo estivesse hesitando. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio povoado. Eu ouvia o som de gavetas de aço sendo abertas simultaneamente em algum lugar profundo do arquivo. Rec. 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 Centenas de gavetas deslizando em trilhos, sem lubrificação. O arquivo morto estava procurando algo. Ou estava abrindo espaço para mim. A luz da minha lanterna começou a falhar. O feixe de luz amarela diminuindo de intensidade até se tornar um círculo pálido e doentio. Eu comecei a caminhar em direção à saída, mas a seção de óbitos parecia ter se expandido. As prateleiras, que antes tinham 3 metros de altura, agora pareciam se perder na escuridão do teto, transformando o corredor em um desfiladeiro de papel e burocracia. O cheiro de mofo ficou mais forte, agora acompanhado por um odor de flores de velório, o perfume doce e enjoativo de coroas de flores deixadas ao sol. Eu passei por uma mesa de metal onde um datilógrafo deveria trabalhar durante o dia. Sobre a mesa, uma máquina de escrever antiga, de ferro pesado, começou a digitar sozinha. As teclas batiam com uma violência que parecia querer quebrar o mecanismo. Eu me aproximei, hipnotizado pelo horror, e vi o papel subindo milímetro por milímetro. A máquina estava repetindo o meu nome,
linha após linha, sem espaços, sem vírgulas, uma ladainha mecânica que preenchia a folha inteira até que a fita de tinta arrebentasse. Eu corri. O som das minhas botas no concreto era acompanhado por outro som, mais leve, como o de milhares de folhas de papel sendo manuseadas ao mesmo tempo. Era o som da história da cidade se agitando nas prateleiras. Cada ficha de nascimento, cada registro de casamento, cada certidão de óbito estava vibrando dentro das pastas. O arquivo morto é um organismo vivo, uma memória de celulose que não aceita ser esquecida. E agora, ele tinha decidido que eu era a próxima entrada no seu índice infinito. Eu dobrei a esquina da seção de finanças e parei bruscamente. No meio do corredor havia uma figura parada. Não era uma entidade etérea ou um fantasma clássico. Era um homem feito de papel. Seu corpo era composto por milhares de fichas de cadastro sobrepostas. Suas articulações eram dobras de cartolina e seu rosto era uma colagem de fotos de documentos de identidade de pessoas que já morreram. Ele não tinha olhos, mas eu sentia o peso de milhares de olhares burocráticos sobre mim. Ele segurava uma caneta de tinteiro que vertia um líquido preto e espesso, que não era tinta, mas sangue venoso e estagnado. O homem de papel estendeu a mão na minha direção. O som do seu movimento era o som de um livro sendo folheado rapidamente. Eu apontei a minha lanterna para ele, mas a luz atravessou o seu corpo, iluminando as prateleiras atrás dele. Ele não tinha densidade física, mas tinha autoridade. Ele era o arquivista do vácuo. Eu recuei, tropeçando em uma pilha de processos judiciais que pareciam ter brotado do chão de concreto. Eu tentei encontrar a escadaria que levava ao térreo, mas a prefeitura acima de mim parecia ter desaparecido. O teto de concreto agora mostrava as raízes de árvores imensas que penetravam na estrutura, como se o prédio estivesse sendo retomado pela terra. O tempo no subsolo corre em uma velocidade diferente. Eu olhei para o meu relógio de pulso e os ponteiros estavam girando para trás, marcando horas que ainda não tinham acontecido. O registro de amanhã não era um erro. Era a única realidade que restava. Eu entrei na seção de casamentos civis. Ali, as pastas eram brancas, mas estavam cobertas por uma poeira cinza que lembrava cinzas de cremação. Ouvi o som de uma valsa tocando ao longe. Uma música distorcida que parecia sair de um gramofone quebrado. As sombras nas paredes começaram a dançar. Silhuetas de casais que nunca existiram, celebrando uniões que o arquivo decidiu inventar. Eu percebi que o subsolo não guarda apenas o que aconteceu. Ele gera o que deveria ter acontecido para preencher as lacunas da história oficial. Minha lanterna apagou de vez. O breu era tão denso que eu sentia o papel roçando na minha pele, como se as folhas estivessem saindo das pastas para me envolver. Eu tateei a parede de aço de um armário e senti algo úmido. Quando levei os dedos ao nariz, o cheiro de tinta fresca era insuportável. O armário estava escrevendo a sua própria história na superfície do metal, gravando nomes e datas com uma força que fazia o aço gemer. Eu encontrei uma porta de ferro que eu nunca tinha visto antes. Estava escrito: Sala de descarte final. Eu a abri, esperando encontrar a saída, mas o que vi foi um abismo. Um poço imenso preenchido por milhões de papéis picados que se moviam como um oceano de neve cinzenta. No centro do poço havia um triturador industrial imenso, cujas lâminas giravam silenciosamente. E alimentando o triturador, havia uma fila de homens uniformizados. Todos eram eu. Havia dezenas de vigilantes, exatamente iguais a mim, caminhando em direção ao descarte, cada um segurando a sua própria ficha de óbito. O pavor me paralisou. Eu vi o vigilante da frente da fila pular no triturador. Não houve sangue, não houve grito. Houve apenas um som de papel sendo rasgado e uma nuvem de confetes brancos que subiu para o teto. Eu era apenas uma das muitas versões que o arquivo morto cria para testar a sua própria eficiência.
O eu, que encontrou a ficha no corredor, era apenas o próximo da fila. Eu tentei voltar, mas o corredor da seção de óbitos tinha se fechado. Eu estava na borda do abismo. O homem de papel apareceu atrás de mim. Seu toque no meu ombro era leve como uma folha de rascunho, mas a pressão era absoluta. Ele me entregou a caneta de tinteiro. Eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava assinar a minha própria ficha para que o ciclo continuasse. Para que o arquivo permanecesse vivo, eu precisava me tornar papel. Eu olhei para a ficha de óbito que agora estava na minha mão esquerda. A causa da morte tinha acabado de ser preenchida. Insuficiência de realidade. Eu assinei o meu nome com a tinta de sangue preto. No momento em que terminei o último traço, senti meus ossos se tornarem flexíveis, minha pele se transformando em celulose e meus pensamentos sendo impressos em fonte de máquina de escrever. Eu não sou mais o vigilante da prefeitura. Eu sou a pasta número 666 da Caixa 42. Eu estou guardado entre um registro de nascimento de 1890 e uma certidão de óbito de 2050. O subsolo é o meu corpo agora. Eu sinto cada pessoa que caminha sobre o asfalto da cidade lá em cima. Eu sinto o peso da burocracia, a dor dos impostos e o silêncio das leis esquecidas. Se você trabalha em prédios antigos e precisa descer ao arquivo morto, nunca olhe para os documentos que estão no chão. Se encontrar uma ficha com a sua foto, não leia a data. O arquivo tem fome de dados, e a sua vida é a informação mais valiosa que ele pode processar. O som que você ouve no silêncio da noite, aquele farfalhar constante, não é o vento nas tubulações. São os outros vigilantes, as outras versões de você, tentando reescrever as suas próprias histórias antes que o triturador os alcance. Eu ouço os passos do novo vigia. Ele acabou de assumir o turno. Ele está caminhando pela seção de óbitos agora. Ele está vendo a pasta parda que eu deixei cair de propósito. Ele vai se abaixar. Ele vai abrir. E ele vai ver a minha foto, que agora é a dele. O ciclo da prefeitura nunca para. O governo pode mudar, as leis podem ser revogadas, mas o arquivo morto é a única instituição eterna deste mundo. Mantenha a sua lanterna carregada, mas saiba que ela só ilumina o caminho para a próxima prateleira. O final do corredor é sempre o mesmo. Uma gaveta de aço, uma etiqueta com o seu nome e o silêncio absoluto do papel que não respira mais. Boa noite, vigilante. O seu registro acaba de ser arquivado com sucesso.